Vai começar o Campeonato Mundial de Clubes e a gente, é claro, vai passar limpo aqui a previsão, gabarito, tá? Quem vai passar de cada um dos grupos, quem vai fazer as oitavas de final, as quartas de final, a final, todo o caminho aqui no Na Cara do Gol que está começando agora. Olá, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no canal do Gol, sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Cara do Gol. Eu sou Rafael Bellatini, estou aqui mais uma vez na apresentação desse programa especialíssimo, vésperas do início do Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes nesse formato, o primeiro Mundial, não sei como tratar, tá? Mas vai ter Campeonato Mundial com a participação de 4 times brasileiros, 32 equipes, uma construção de Copa do Mundo. Olha, promete ser legal demais. Claro, vai ter uma cobertura especial do Gol. E então, para abrir aqui essa cobertura, tudo bem, Eduardo Massa? Tudo bom, tudo bom. E estamos aí curiosos para ver como é que vai ser esse novo Mundial, porque vamos ter times em contextos muito diferentes e tô curioso para ver como é que vai ser, né? Tá curioso também, Cláudia? Tô. Pelo lugar agradecer, né? Porque semana passada foi combinado que eu só voltaria se houvesse muitos pedidos para minha volta. A caixa de mensagens, eu tive que... bloqueei porque as notificações não paravam e pronto, a pedidos eu... porque você não teceu críticas ao Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Se tivesse feito como eu, você ia... Quero ser amigo de todos. Não seria tão querido assim. Meu jovem Eduardo Massa. Joguei pelo seguro. Crítica não, veio com elogio. Jovem é muito bom, né? Jovem é... Ai, meu Deus do céu. Bom, talvez o jovem estivesse elogiando mais. Eu queria começar com uma pergunta que me surgiu na cabeça. Eu estava vendo algumas notícias hoje sobre o Mundial, né? E a FIFA estava um pouco preocupada com relação à venda de ingressos. Os ingressos, quando saíram na casa dos $200, e aí saiu o sorteio, foram para 300, e aí a abertura com o Inter Miami, com o Messi contra o Al Ahly, já tem ingressos sendo vendido com um monte de promoção que sai ali, questão de $4, já consegue comprar um ingresso. Tem uma preocupação da FIFA com estádios vazios que podem acabar atrapalhando. Primeiro lugar, o que você espera, Massa, desse Mundial? Em segundo ponto, você acha que pode acabar interferindo também um pouco na decisão sobre a Copa do Mundo? Porque o Mundial, teoricamente, substitui a Copa das Confederações como evento teste. Levar para centros em que o futebol não é assim tão, badalado, pode acabar afetando o Mundial de Clubes? Eu acho que sim, eu acho que a questão dos estádios vai ser sempre um problema nesses eventos, porque é simples, quem vai assistir os jogos dos clubes brasileiros são os brasileiros. Não tem assim tanto interesse, eu não vejo o público dos Estados Unidos, os locais, vamos dizer assim, tão interessados em ver talvez um Fluminense Borussia Dortmund, mas talvez não um Palmeiras Porto, por causa do... Enfim, eles vão querer ver uma grife ou outra. Isso, Eles vão querer ver uma grife ou outra, um Real Madrid, um Manchester City, talvez um Borussia Dortmund, os europeus principalmente. Os brasileiros já, por exemplo, não, os africanos também não, os asiáticos também não. Então, eu acho que vamos ter aí essa questão. Não tem como os times do Brasil enviarem suas torcidas para lá em massa e vamos ter invariavelmente esse problema. E vai ser um problema também ano que vem na Copa do Mundo. Para mim, embora seja um evento maior, nós vamos ter já um Mundial mais inchado e vamos ter muitos jogos que vão ser também esvaziados. Mas eu acho que isso sempre acontece e no fundo, o que interessa é o evento dentro de campo e eu tô até estranhamente animado com esse Mundial de Clubes, porque ele vai dar ali uma graça nova a uma competição que sempre pareceu muito elitista, era só sul-americano contra europeu, inicialmente num contexto de igualdade de forças, depois essa igualdade foi sendo desfeita por questões financeiras. E hoje nós temos aí jogos que vão ser mais interessantes, né? Por exemplo, até entre europeus e brasileiros, o Palmeiras e Porto, o próprio Fluminense e Borussia Dortmund, nós estamos falando aqui de encontros em que eu vejo a possibilidade de um equilíbrio maior do que se você pegar um Real Madrid e contra um campeão da Libertadores, ou um Manchester City com um campeão da Libertadores, em que nós vamos entrar para perder, basicamente, né? Então, é essa que eu acho que vai ser a grande graça, né? Nós vamos ver mais confrontos com algum equilíbrio, embora, no fim, eu acho que o desfecho vai ser o mesmo, né?
Mas talvez tenha esse meio do caminho que eu gostei que o Massa falou, né? A chance de a gente ver um time brasileiro enfrentar um europeu que não é o campeão da Champions League, não é aquele primeiro patamar. Eu acho hoje, a gente vai entrar mais nos detalhes, mas o Porto é uma equipe completamente viável, o Borussia Dortmund é outro time que teve altos e baixos ao longo da temporada, que dá para você sonhar e encarar ali e falar assim, tá vendo? Tá, tem aqueles times lá que, né, Real Madrid, o PSG, mas o outro ali eu consigo competir, né, Cláudio? Eu acho que com exceção do Botafogo, que acho que teve muito azar. Nossa, muito azar, né? O Atlético de Madrid não é o campeão europeu, mas poderia ser, tem um elenco muito bom. Acho que com exceção do Botafogo, é interessante. No caso do Palmeiras, um duelo com o Porto, acho que é completamente aberto. Diria 50% cada, e vai ser bom para aquela... Na internet hoje tem muito aquela discussão de portugueses e brasileiros, e que o Palmeiras era campeão em Portugal, isso. Que o Porto era no Brasil, e vai ter muito isso, até o Abel, por ser português, vai apimentar mais aquilo. Agora, em relação à mobilização que vai ter nos Estados Unidos, eu acho que os clubes brasileiros não têm tanta aquela mobilização de torcedores, talvez já por a expectativa não ser tão grande, não é? Porque os flamenguistas foram para não sei se foi para o Catar, a última vez que o Flamengo foi, foram em peso, porque primeiro que era um formato mais curto, não é? Eles estariam ali alojados num só local, e tinha aquela expectativa de ganhar um jogo e era campeão. Agora que a expectativa, acredito que não existe de um brasileiro ser campeão, e talvez a logística também não favoreça, né? Porque você pode jogar a fase de grupos numa parte dos Estados Unidos e depois no mata-mata para o outro lado, e financeiramente... É uma competição longa, né? Competição longa, que demora e você tem que fazer essa... Talvez mais pra frente, porque o que eu acho só engraçado é porque até o público local. Eu, na Copa do Mundo de 2014, eu desembolsei aí, acho que, sei lá, uns R$800 para comprar 2 ingressos para assistir Bélgica e Coreia do Sul, né? Porque eu queria estar lá, eu queria assistir um jogo de Copa do Mundo, eu queria, né, me envolver ali, queria ter os meus... Então, tinha brasileiro em tudo quanto é jogo, porque você quer ir. E Copa do Mundo eu acho que faz isso. O Mundial de Clubes, talvez se fosse no Brasil, eu até acho que ia ter, porque, sei lá, a gente ia ter uns malucos querendo assistir qualquer jogo, né? Certamente teria, e acho que vai ter lá, vai ter uns malucos lá nos Estados Unidos, mas também não é o esporte deles, né? Então, não é o esporte deles, esse que é o ponto. No Brasil a gente tem páginas no Twitter, tipo, torcida do Molenbeek com 500 seguidores, tem torcida de todo mundo. Qualquer fosse clube eu lembro, muito tempo atrás, apareceu uma página no Twitter lá, o Zinchenko Brasil, e o Zinchenko tava começando ali assim, eu fiquei pensando, falei, por que o cara, o Zinchenko, você tá apostando, o cara já abriu uma conta ali, vai que ele vira aquilo lá, então você acha conta. Não falta público no Brasil. Tem bastante gente que o bom que o futebol, a galera gosta muito mesmo, tá? Vamos colocar aqui já na capa o nosso site, os nossos... caramba, tem que me atrapalhar, um dia eu tenho que me atrapalhar. Mas eu quero colocar aqui os grupos e a gente vai fazer essa brincadeira de passar por cada um dos grupos. Lembrando, tá tudo lá no gol.com.br, você acha certinho, aliás, de cara nova, né? A gente não tinha mostrado o visual já do nosso site já arrumadinho, com cara nova. Tem todos os jogos lá, tem a tabela para você conferir e tem os grupos, que é aqui onde a gente vai começando a olhar. Vamos começar do começo, né? No grupo A. A gente vai com o grupo do Palmeiras, que tem o Inter Miami, tem o Porto e tem o Al-Ahly. Aqui é um velho conhecido, né? O Al-Ahly. O Palmeiras já conhece, já se enfrentaram. E também já venceu, já perdeu. Isso, já teve problema. O Porto é o europeu desse grupo e talvez Palmeiras, que é famoso por dar sorte em grupos, deu sorte, porque talvez seja o mais fraco dos europeus nesse momento. E o Inter Miami, que tá lá meio que é o time... Vamos transformar em alguém... Não é o campeão vai ser o convidado, não. É quem ganhar a primeira fase, quem tiver campanha, só para garantir que o Messi estivesse na competição, né? Aqui fazendo... isso foi uma jogada ridícula da FIFA, inclusive. Eu diria que aqui o Palmeiras é favorito nesse grupo. Para mim, o Palmeiras é favorito. O Inter Miami... Todo mundo sabe que tem o Messi, tem o Suárez que conseguiu, inclusive, fazer a diferença no Campeonato Brasileiro, pode fazer a diferença, ou seja, o Inter Miami pode sonhar em avançar de grupo, mas o Inter Miami é incompleto, um time incompleto e de idosos, né? O Messi, o Suárez, com o joelho bichado, tem que estar num bom dia, tem o Busquets, tem o Jordi Alba, então é um time que é frágil
defensivamente. A gente mostra nosso destaque também aqui lá no site. Tem um material especial do Guia do Super Mundial. E aí nós temos até aqui com um 11 provável no site. Mas tem ainda jogadores curiosos como o Redondo, né, que eu gosto muito também, é um jogador mais jovem, mas a defesa ali não passa grande segurança e não tem aquela intensidade. Então eu acho que num jogo, por exemplo, contra o Palmeiras ou contra o Porto, o Inter Miami sai como azarão. E contra o Al-Ahly eu diria que talvez também seja um azarão, porque o Al-Ahly já é um time, né, é um grupo. Não é isso aqui é quase aqueles showball, né? A gente não sabe. Num bom dia eles podem definir contra qualquer um, mas como time não sei se funciona. Eu vou polemizar daqui a pouco, mas antes eu quero ouvir a opinião do... Eu nesse grupo, para mim, a equipe mais fraca é o Inter Miami. Eu colocaria eles para ficar em quarto. Acho que o Al-Ahly não tem lá grandes estrelas, mas é um clube entrosado, é um clube habituado a títulos. Acho que, se eu não me engano, eles ganharam 3 das últimas 4 edições lá da Liga dos Campeões. Disputam o Mundial, né? Eles estão um nível abaixo do Brasil. Perderam pro Flamengo, pro Fluminense, mas também já causaram problemas ali. Acho que o Suárez, embora lá ele esteja correspondendo com os números, nota que fisicamente ele está com problemas e, por exemplo, contra o Palmeiras e o Porto, que são equipas muito organizadas e compactas defensivamente, eu não vejo, mesmo para o Suárez, não vejo muita chance ali de sobressair. Então, para mim, até veria com naturalidade se o Inter Miami ficasse em último lugar desse grupo. E Palmeiras e Porto, com certeza, tem que avançar ali. Tem que avançar. São favoritos no grupo e tem que avançar. Só discordo que atualmente acho que na Europa só um clube desse Mundial que está abaixo do Porto, que é o Salzburgo, que fez uma temporada na Áustria, que eles têm uma hegemonia. Esse ano não conseguiram ser campeões. Acho que a seguir ao Porto, a equipe europeia mais fraca nesse Mundial. E até um detalhe, né? Que pelo calendário mais apertado, né? Desse formato que pode interferir ainda mais no Inter Miami. A gente sabe que a MLS você tem um calendário um pouquinho mais esticado, tem uma Copa no meio, mas aí às vezes você pode poupar. Isso aqui não. Isso aqui é jogo a cada 4 dias, aquele esquema de Copa do Mundo que força um pouco mais. Mas eu ia ser polêmico aqui. O Inter Miami não pode... Já contou com o apoio da FIFA para chegar lá. Você acha que a FIFA não pode dar aquela... Olha só, olha que coisa, um pênalti aqui. Olha só, né? Nossa senhora. Então, e é um time que, por estar jogando em casa, por ter um Beckham ali por trás, que sabe, né, o tamanho que é para a marca da Inter Miami, fazer uma preparação, ter feito uma preparação nos últimos tempos, mais voltado justamente para o Mundial. Então, o meu palpite mais polêmico seria o Palmeiras passar em primeiro e o Inter Miami passar em segundo. Nossa, eu acho que essa vai ser uma das questões mais interessantes desse Mundial, é ver o real nível dessas equipes, por exemplo, da MLS. Eu vejo os jogos da MLS, acho até divertido, mas o nível é muito fraco, é muito baixo. Eu diria que até mais baixo do que os jogos, pelo menos os grandes clubes da Arábia Saudita são fortes. Eu acho que o nível do campeonato talvez até pior, porque os piores também são muito ruins. Mas o Inter Miami não é a força dominante dos Estados Unidos. É um time de meio de tabela da MLS. Né? Então, se eles não conseguem estar ali vencendo semanalmente na MLS, eu não acredito que vão fazer contra os melhores de outros lugares. Por exemplo, o Palmeiras, mesmo sendo também pensando na visão do Inter Miami, é um grupo mais acessível que eles poderiam pegar, porque eles estão pegando um europeu que é um dos europeus mais fracos da disputa e estão pegando um brasileiro que, ok, é forte, mas não deveria ser um bicho-papão hoje em dia, né? Mas eu não confio, eu vou com o Cláudio. Eu vou com o Cláudio. Para mim, o Inter Miami é a quarta força desse grupo e eu não me surpreenderia se não vencessem um jogo. Tá? Vou abraçar. Mas é óbvio que podem surpreender. Eu acho que mesmo com... Imagina, que a FIFA queria ajuda as arbitragens.
seria preciso muita ajuda. Acho que um pênalti... Coreia do Sul tá aí pra mostrar que inclusive. Acho que Miami é só a questão da genialidade. Acho que um pênalti inventado não pode, você tem gente experiente, né? lá, você tem o Busquets que tem uma experiência, você tem o Alba, você tem o Suárez, você tem o Messi que tá jogando num nível que, pô, ganhou a Copa do Mundo e ele tá jogando ainda num bom nível. Eu não descarto, eu não... Também não a gente já cansou de ver. Mas esses jogadores não podem... são muitos veteranos num time só e eles podem ter um lampejo aqui e ainda assim fazer 3 jogos, perder, né? 3 jogos na primeira fase. Só pra lembrar que o Inter Miami na Liga dos Campeões da CONCACAF, eles perderam nas semifinais pra uma equipe, deixa eu ver aqui, pra uma equipe do Canadá. Sim. E essa equipe que na final levou 5-0 do Cruz Azul. Foco no Mundial. É o Beckham que é foco. Ó, visão eu nem aqui, acho ó. que o Messi esteja assim tão focado nisso, sinceramente. Tô abraçado. Eu vou abraçar o Inter Miami sozinho, tá? Aqui é a loucura da vez. Eu tô focado. Eu acho que é loucura mesmo, mas é justo. Loucura. Eu acho que dá pra... Eu acho que dá pra passar. Eu acho que a diferença do Palmeiras para o Porto e pro Al-Ahly, por mais que eu veja o Palmeiras hoje como favorito até contra o Porto, é quase 50-50. E contra o Al-Ahly eu não diria que é quase 50-50, mas eu diria que é ali 35-65, não seria... não, Palmeiras, pro Palmeiras. Tá. Porque eles já mostraram, eles já eliminaram o Palmeiras recentemente. Sim. Tá? Então eles são mais fracos, mas eles sempre deram um jogo duro para Fluminense, para Flamengo e Fluminense passaram, venceram com uma sobra, mas foi jogo duro por muito tempo. Né? E isso recentemente, eu não sei como é que eles chegam agora, que também é uma dúvida, né? Cá entre nós, a gente não tem assistido os jogos do Al-Ahly para saber como eles chegam nesse torneio. Né? O Inter Miami ainda via alguma coisa. Ó, vamos fechar os dois esse grupo aqui. É engraçado porque a gente eu coloquei o Inter Miami passando, com o Palmeiras em primeiro, o Inter Miami em segundo, o Al-Ahly, todo mundo comentou. Agora o Porto, a gente está descartando o Porto. Não, eu acho que o Porto pode passar em primeiro. Os dois passam Palmeiras e Porto, mas o Porto acho que Palmeiras pode e Porto em qual ordem? Se eu for colocar numa ordem, eu botaria Palmeiras e Porto, porque o Porto não vem bem. Eu botaria o Palmeiras em primeiro, o Palmeiras é mais organizado para jogar os 3 jogos. Acho que vai perder menos pontos, mesmo que não venha. Tem esse confronto logo no início, né? Então, logo nesse início, a gente vai saber, para mim, é um confronto direto pela liderança. E eu acho o Palmeiras hoje mais organizado do que o Porto. O Porto não vem de uma boa temporada. Então, eu botaria Palmeiras em primeiro, Porto em segundo. Eu coloco o Palmeiras em primeiro e Inter e Miami em segundo. Okay. Cláudio. Eu coloco o Porto em primeiro, Palmeiras em segundo e o Inter Miami em último. Tá, então vou colocar o Palmeiras em primeiro, porque são 2 votos, Palmeiras em primeiro, e o Porto em segundo, que os 2 times... Okay. E eu sozinho aqui com o Inter Miami, tá? Então, abracei aqui o Inter Miami. E, ó... Gosto muito tenho muitos amigos portistas, amigos que acompanham lá o meu canal, do Toque Passa, né? O pessoal que acompanha e fala, mas ninguém tá confiante também na equipe do Porto, não, nem acha absurdo eu falar isso. Tá? A temporada o Porto já teve muito temporadas ruim. muito melhores, né? E técnicos melhores. O momento é ruim. Ou seja, o momento não é bom. O momento é ruim do Porto. Aí a gente vai pro grupo B, que tem o Botafogo aqui, coitado do Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Seattle Sounders, o candidato a saco de pancadas aí, eu vou dizer, que seria o natural. PSG, Atlético de Madrid e Botafogo. Aqui não tem muita dúvida de quem vai passar, né? Aqui a minha questão é simples. O Botafogo está mais próximo da qualidade do Seattle Sounders do que do PSG e do Atlético de Madrid. Sim. E isso não é um problema do Botafogo, é que realmente o Botafogo deu muito azar. É o campeão da Liga dos Campeões, que está numa fase enorme, imensa, só tem uma questão. Será que o PSG não vai chegar ali ainda de festa? Mas eu acho que o projeto pro Qatar, assim, é aquela coisa, ele ser o primeiro campeão. O cara acabou de ganhar a Champions League. O momento é tão bom que mesmo em festa, acho que eles são superiores. Então, eu acho que, assim, é aquela coisa do tipo assim, a gente já mostrou que somos os melhores da Europa. Agora tá na hora de mostrar que é o melhor do mundo mesmo, entendeu? Nós temos aqui um clube que melhorou muito nos últimos jogos e melhorou muito com o Renato Paiva, apesar de eu ser crítico do Renato Paiva, mas foi um Botafogo que estava com problemas para vencer ali no Carioca e que vai de repente enfrentar Atlético de Madrid e PSG. Então foi um time que terminou em 9º no Carioca há poucos meses atrás e vai ter um contexto completamente diferente. É claro, o Botafogo melhorou absurdamente. Sim, mas sofreu bastante ainda para passar na Libertadores, né? Jogando em casa ali, tendo que vencer na Bacia das Almas. A mínima chance do Botafogo nesse grupo. Não é um problema do Botafogo.
deixar claro, não é pessoal com o Botafogo, Não. é que PSG e Atlético de Madrid, o torcedor do Botafogo tem que estar muito confiante para achar que pode conseguir uma vaguinha ali. O Atlético de Madrid nem é aquele pesadelo todo, né? Mas assim, é um time ainda que tem muita qualidade, que é muito bem organizado taticamente, né? E assim, a questão do PSG ainda, não aposto nem no cansaço, porque não é como se ele estivesse disputando o francesão e a Champions League em paralelo até agora. Não, o francesão acabou faz 3 meses, né? Isso Foram muitos começou. jogadores do PSG agora envolvidos nas seleções, não é? Sim, mas Acho que na Liga das Nações praticamente... são 2 jogos que, e o segundo jogo já entrou o time reserva da França, que estava fazendo, já colocou ali contra a Alemanha e mesmo assim foi capaz de ganhar. Né? Eu não acho que vai ser grande problema, não. Eu acho que o problema do Botafogo, os reforços do Botafogo foram muito tardios. O Joaquim Correia e o Arthur Cabral até podem, no Brasileirão e nas competições do ano, dar muito ao Botafogo, só que no Mundial acho que não tem como um jogador que chega num clube faltando 2, 3 dias para uma competição engrenar e jogar bem. Ou seja, o Botafogo não... Fazer um cara a cara do Botafogo. Vai lá fazer aquele só uma questão aqui. O Atlético de Madrid venceu o PSG, tá? Não, nessa campanha da Liga dos Campeões. Eu aposto no Atlético em primeiro desse grupo. Adianto já. Opa! Isso é ousado. Eu aposto num PSG mais relaxado contra eles e eles, o jeito deles jogar, acho que eles têm chance de ganhar do PSG. A chance tem, mas eu aposto vejo PSG como favorito no jogo. Nessa fase de grupos eu vejo eles como favorito contra o PSG pelo aquela coisa do foco e da mais disposição. Eu acho que eu vou ficar com o Cláudio. Eu acho que eu vou ficar com essa história aí, o Atlético de Madrid passar em primeiro. Eu acho que o Atlético de Madrid vai encarar esse Mundial como um clube sul-americano encara. Sim. Só com uma qualidade muito superior. Ou seja, eles vão jogar a vida. O PSG não vai jogar a vida nesse Principalmente jogo. Nessa primeira fase. A ideia é passar de fase. Eles sabem que estão classificados. Isso. Depois é outra história. Um confronto mais à frente é outra história. Mas eu vou ter que ir contra vocês. Eu acho que dá PSG, Atlético. E aí o Botafogo em terceiro. Eu acho que esse grupo tem 90% de chance de acabar assim. Com o Botafogo em terceiro e o Seattle Sounders em quarto. Porque o Seattle Sounders é fraco e não tem, é mais time coletivamente do que é o Inter Miami, mas é muito fraco. E é time de meio de tabela da MLS também. Pra mim, vai ser saco de pancada. Também acho que vai apanhar aqui. Até a questão pode ser decisivo, o saldo de gols, né? Quanto você vencer a equipe do Seattle Sounders pode mudar. Eu vou ficar com a ideia do Cláudio aqui. Eu acho que eu vou colocar o PSG em segundo, porque eu acho que o Atlético tá entrando meio mais focado ali, né? Quem sabe, né? Disputar o Mundial e aquela coisa. Bom, vou ficar com o Atlético de Madrid. Então, nessa questão do voto, o Atlético de Madrid passando em primeiro, PSG passando em segundo. Vamos lá colocar aqui de novo a tabelinha. Aqui não tem brasileiro no grupo C, mas a gente vai ter que dar o palpite também. Boca Juniors, Benfica, Bayern de Munique e Auckland City. Para mim, aqui passam os 2 europeus. Bayern de Munique e Benfica. Pra mim, o Auckland City vai ser o grande saco de pancadas desse Mundial de Clubes. Né? Deu azar. Porque até o Boca Juniors podia muito ser pior, superior, mas né? podia ser pior, porque o Boca Juniors não é aquele... Não, ele podia ter caído no grupo do Botafogo. Ele podia ter caído no grupo. Aí ele teria apanhado ainda mais. Sim. Porque o Botafogo é melhor que o Boca, o Atlético de Madrid é melhor que o Benfica. Inclusive, se vocês jogam cartola, podem apostar aí nos jogadores do Bayern de Munique nesse primeiro jogo contra o Auckland City, porque esse aí é barbada, bem que também às vezes o cara entra e fala, é capaz de eles botaram o time reserva. O Sub-12 ali. Tem como escrever o Sub-12? A gente vai fechar aqui no Bayern e Benfica nessa ordem. Bayern e Benfica nessa ordem. Eu acho que o Boca Juniors pode surpreender o Benfica, não pode surpreender o Bayern, mas o Benfica é favorito contra o Boca. Porque esse Boca é meia boca. Então, o Boca ele é muito meia boca. Sim. É que o Benfica no Campeonato Português mesmo teve alguns jogos muito de bobeira ali, né? Alguns adversários mais fracos que o Boca. É que esse Boca... Mas até acho que esse Benfica atual funciona bem. Acho que sim, e terminou bem. Né? Eu acho que ele termina melhor a temporada do que começa... Né? O Boca tem tido dificuldade para ganhar os jogos grandes. Nossa, na qualquer Argentina, jogo. Na Libertadores não tá, né? Então, grande, pequeno, o Boca tá bem meia boca realmente. A gente vai pro grupo D, que tem o Flamengo. Flamengo que foi embora do Brasil com a torcida xingando ali o Gerson com essa história toda de poder ir embora, né? Mas nós temos o Los Angeles FC, que é o último time classificado. Garantiu a classificação depois daquela confusão toda, a FIFA dando uma de CBF, não sabia
que os times pertenciam ao mesmo dono. Flamengo, o Esperance da Tunísia e o Chelsea. Também, para mim, não tem muito mistério. Não sei se para vocês, mas para mim é Chelsea e Flamengo nessa ordem. Eu ponho o Flamengo em primeiro nesse grupo. Acho que o Chelsea, normalmente quando joga contra equipes do Brasil, já quando jogou contra o Corinthians, não é aquela equipe que tem assim, que superioriza muito. Eu acho que o Flamengo com o Chelsea vai ser um jogo equilibrado, pode dar para um lado para o outro, mas vejo o Flamengo com chances de ganhar desse Chelsea. Só vou destacar que vocês não podem sofrer a lindofobia com o Giroud, tá? O maior artilheiro da França. O Giroud foi oferecido ao São Paulo na semana passada, se eu não me engano, só que o salário que ele queria não era compatível com o que ele faz hoje em dia. O Giroud não tem tido essa relevância mais. Sim, não tem tido. Não. É um bom jogador, eu não sou crítico dele. Só uma piada, só porque eu defendia bastante o Giroud na época do Arsenal. Eu acho que o Chelsea não é o melhor dos Chelseas. Não é nem de perto o mais forte dos europeus. Mas ainda assim, entre o Chelsea e o Flamengo, eu entendo que o Flamengo tem... Isso não é que nem o Botafogo, que contra o PSG e o Atlético são times que são muito difíceis de bater. O Chelsea dá para bater, mas é melhor time que o Flamengo. Talvez o Felipe Luiz seja um treinador mais preparado para enfrentar europeus, não é? Porque já tem um conhecimento maior. Ele conhece os europeus? A gente vai soltar essa aí. O Felipe Luiz? Ele conhece. Inclusive ele teve no Chelsea, não é? Ele conhece o alemão, né? Chelsea, ele conhece os alemães. Não, mas você vê não, é um meme só. Demorei pra atingir essa. Mas eu acho que... Eu acho que esse meio campo aqui é muito bom. Enzo Fernandes, Caicedo, Cole Palmer. Na motivação, o Flamengo também vai... O Chelsea não... Os clubes ingleses se fosse muito mais forte, imagina, se fosse um Flamengo contra um Liverpool, diria que não tinha mínima chance. Sim, não, chance tem. Mas com esse Chelsea... chance acho que dá pra ganhar, assim, não é um time que você Mas assusta. Eu acho que o favoritismo tá do lado do Chelsea. Também acho que é favorito, mas acredito... eu acho que é um favorito. Você vai Flamengo-Chelsea. Eu vou Chelsea. Flamengo. Eu vou Flamengo e Chelsea. Então Flamengo em primeiro? Flamengo em primeiro. Flamengo e Chelsea. Eu tô ficando muito contra aqui o Massa, pois pra agradar o Rodrigo, depois aí ficam bravos depois eu me dou mal. Depois sai a escala, eu tô lá. Então, mas eu vou de Flamengo e Chelsea. Agora até a questão é que o Chelsea também é um time que passeou, né? Teve um campeonato só disputou a Premier League, não foi uma grande campanha, mas quando enfrentou os times mais fracos, né, jogando na Conference, né, foi uma brincadeira de criança, né, o passeio que ele teve na final contra o Betis, o que valeu muito para eles foi que o Betis é uma equipe muito envelhecida. Sim. E no segundo tempo o Betis morreu. Não aguentou, mas no primeiro tempo foi complicado. Sim. Ali. E é até onde eu acredito que o Flamengo tem chance ali de conseguir alguma coisa, tá? Vamos pro grupo E, é outro grupo sem brasileiros, com o Urawa Reds, também é um arroz de festa, né? O Urawa Reds está disputando também os torneios. Esse é um grupo difícil, né? Eu não concordo. Não, tudo bem. Eu acho que já estou acostumado a ver as equipes japonesas. A gente olha às vezes o elenco e vê que não tem... Mas elas são muito organizadas. Sim, taticamente. Sim. Tanto que acho que foi na última Liga dos Campeões Asiática, a equipe do Cristiano Ronaldo foi eliminada por uma equipe japonesa, que acho que a maior estrela lá, que nós conhecemos, era o Erisson. Mas taticamente eles deram banho, porque eles são muito organizados, então... E muito bem fisicamente. Não, eu falei de arroz de festa é que tá sempre lá. Sim, o Real Reds está sempre disputando os campeonatos mundiais aí. Até eu acho que nesse grupo só a Inter de Milão eu dou como garantida para classificar nesse grupo. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Para mim é o mais difícil de prever o segundo colocado, porque a Inter vai sobrar a princípio, né? Imagino. Eu não sei se eles também vão chegar com técnico novo, em ressaca, foi um fim de temporada muito difícil. A Inter pode acabar sofrendo com isso e eu vou dizer mais, pode até cair nesse grupo por causa disso. Por causa disso, porque é mais time que os outros, com sobras, mas está num momento muito complicado, né? Acabou de perder a Liga dos Campeões, acabou de perder o italiano, mudou de técnico. Então, acho que ninguém sabe que Inter vai jogar esse Mundial de Clubes. Será esse o grupo da morte? Não é o grupo é o mais equilibrado.
Depende. Eu acho Se que é mais você é o equilibrado. Botafogo, o grupo da morte... Não, Mas ali Botafogo é a morte certa. Então, ali é o grupo do morreu. Esse é o mais equilibrado. Esse com certeza é o grupo mais equilibrado. Eu acho que é bastante equilibrado mesmo esse grupo. Eu começo a também olhar... também acho. Vou dizer que tem um outro grupo ali que eu também acho que é bastante Como é equilibrado. que tá o Monte Rei? Eu confesso que eu não tenho visto o Monte Rei no México. Não sei como é que tá a situação do Vamos abrir Monte aqui, Rei. gosto. Eu iria de Inter e River Plate, sem nenhuma convicção. Sem nenhuma convicção. O River Plate também muitos altos e baixos. Tá em segundo mas na Liga melhor, Mexicana. Melhor do que o Boca Juniors. Eu acho que o River... a Liga Mexicana já acabou a apertura nesse momento. Então, ficou em segundo na Liga Mexicana. Na clausura, tá... Clausura vai começar ainda. Isso é... passado. É. Ok, então vamos... Não, desculpa. Clausura que acabou. Clausura acabou isso, 24 e 25. É isso aí. Sim, Caiu nas quartas de final. Sim. É isso aí. Isso aqui Ok. é o primeiro semestre Sim, lá. o primeiro semestre lá. Que ficou em segundo. Então eu apostaria meu voto Inter, River Plate, porque o River Plate está acostumado também e tem um time que não é que nem o Boca Juniors. Eu acho que o River tem altos e baixos nesse ano, tem, mas... Eu não vou cair na besteira de apostar no time mexicano em Mundial de Clubes. A gente já fez isso em vários anos. Ah, não, esse time aqui, ele vem, que ele tem esse outro astro, esse cara aqui chegou. É sempre a mesma coisa. Falou que é uma Copa, que é Copa do Mundo. O mexicano... Eu não quero cair em meme, eu não quero cair em frase pronta, eu não quero cair em estereótipos, mas invariavelmente é assim. Quantas vezes tá no Mundial de Clubes no final do ano, a gente olha o mexicano e fala, cara, vai dar, já até conseguiu chegar em final, mas pode competir mais na final, e vai lá e assiste, assusta. Mas o México não passa mesmo por uma fase boa, né? Teve fases em que o futebol mexicano era muito forte, até internacionalmente, mas agora não acho que seja um momento. Eu aposto no River Plate e na Inter. Inter com certeza em primeiro nesse caso. Eu também fico com a Inter em primeiro e o River em segundo. Sim. Pra mim, em segundo eu ponho o Urawa. Tá bom. Aí você vai... justo. Vou apostar neles. Eu não acho... É muito organizado e bom fisicamente, né? São times que correm bastante, que tem muita disciplina tática, não vai ter aquela loucura de subir todo mundo. Se estiver perdendo, não sai que nem um louco atrás. Já vimos time japonês em final de Mundial, eliminando favoritos. Então, acho o jogador conhecido ali, brasileiro, é o Matheus Sávio, que foi revelado no Flamengo. Sim. Assim, um brasileiro conhecido dessa equipe. Mas é questão coletiva ali, né? Não é de nomes, né? Aí eu vou para o grupo que eu acho tão equilibrado quanto, tá? O grupo F. Eu acho esse grupo ainda mais equilibrado, tá? Por quê? Eu vou te dizer. Porque, primeiro, não tem a Inter. Deixa eu passar para quem não está nos ouvindo no podcast, então, porque nós estamos nas plataformas de podcast. Então, o Sun Hyundai, o Sundowns, Fluminense e Borussia Dortmund em seu grupo F. Exato. O europeu nesse grupo é mais fraco. É um dos mais fracos, junto com o Porto. Tá um pouquinho acima do Porto. Eu acho que tá um pouquinho acima do Porto, mas é quase no mesmo patamar. Obviamente o Fluminense contra o Borussia Dortmund, o Dortmund é favorito, mas é acessível, dá para o Fluminense num bom dia ganhar. Na verdade, o Borussia Dortmund num mau dia pode qualquer coisa, né? Essa que é a questão. É um time muito altos e baixos. Mas terminou bem, né? Terminou bem o campeonato. E aqui tem outra questão. O Sundowns é um time forte, que teve em final de continental, tá? E o Ulsan Hyundai também não é um saco de pancadas, não. Também é um time como os japoneses, é um time tradicional e que vai dar trabalho. Então, eu acho que tudo pode acontecer. Essa que é a verdade. Eu acho que a diferença do Sundowns, mesmo que seja uma equipe boa, acho que a diferença é o hábito de competitividade. Eu acho que eles não conseguem competir em alto nível na África pela falta de concorrência. Então, acho que eles vão sofrer nessa parte. Não estão habituados a esse tipo de... Você sabe que o Mundial pode ser uma coisa boa para isso, né? De puxar um pouquinho. Tudo bem que a cada 4 anos, mas... Você tem uma ideia, eu lembro, eu vi uma entrevista do Guardiola até falando sobre o Mundial, que ele quer conhecer um pouco mais as tendências e olhar. Ele falou, eu gosto de acompanhar o futebol de outros lugares para entender o que estão fazendo, a gente não consegue. E aí quando você enfrenta alguém, você fala, olha, ele faz isso aqui, talvez... E também serve para os outros times. Você entendeu o que a gente falou, o Botafogo perceber qual que é a diferença dele para o Seattle e para os outros, percebe o que eu tenho que fazer.
O que posso organizar para dar uma melhorada? Então, eu acho que essa é uma ideia legal do Mundial de Clubes também. Sim, pode ser um choque de realidade, também. né? Nós já passamos por alguns, né? Choques de realidade. Então, eu acho que até para o futebol brasileiro é bom, sim. É bom porque aí a gente vai, por exemplo, vamos ver um Fluminense Borussia Dortmund. Vai ser um jogo equilibrado ou vai ser um passeio para o Borussia Dortmund? A gente não sabe. Essa é que é a realidade. Enquanto se fosse o Botafogo com o PSG, a gente sabe qual é a diferença. Porque o PSG tem uma diferença para o segundo nível da Europa que é grande. Então a gente sabe que é muito maior ainda para o Brasil. Agora, quando a gente pega esses times como o Porto, o Borussia Dortmund, é isso que vai ser interessante ver. Porque no passado, o futebol brasileiro pegaria um confronto contra um Porto ou um Borussia Dortmund como favorito. Hoje, eu já não consigo ver assim. Eu acho que o Dortmund é favorito contra o Fluminense, até porque esse Fluminense não tem nada a ver com o Fluminense que foi campeão da Libertadores. Né? É um time que no ano passado lutou contra o rebaixamento e esse ano tá ok, tá melhor. Mas também não é nada que enche os olhos. E eu acho que aí o Sundowns e o Hyundai não estão fora dessa equação. É muito difícil fazer a aposta. Vou deixar vocês aí começarem dessa vez aí. Eu acho que pelo final da temporada do Borussia Dortmund, eu vou colocar em primeiro no grupo. Também. Eu não tenho muita... Ao final da temporada foi muito bom, uma sequência de vitórias, colocou o time na Liga dos Campeões. Tá levando o Bellingham agora de volta. Exato. Agora é o Job Bellingham, que é um bom jogador também, eu acho que tem um futuro interessante. Eu vou ficar com o Ulsan. Eu tenho muita dúvida do segundo lugar entre o Fluminense e o Ulsan também. Muita dúvidas mesmo. Porque o Ulsan, eu acho que ele encaixa bastante no que tem o Oral Reds. Né? Você tem um time que não é brilhante. Estava vendo ali, estava mostrando a escalação. Você tinha o Eric Farias, tá lá, né? Um nome conhecido da torcida. Mas você não tem... A questão da disciplina é muito boa e eu não tenho gostado do que eu tenho visto do Fluminense, inclusive na contratação. Eu não entendi a contratação do Soteldo. Pelo dinheiro que foi gasto ainda. Mas o Fluminense tem conseguido bons resultados, né? Sim. Tem conseguido, não tem encantado, mas é um time muito competitivo. Mas acho que no começo do trabalho do Renato, ele me agradou mais do que vem. Cada dia eu gosto menos. O Soteldo já vai... Eu acho que será que ele vai ser titular já nesse Mundial? O Fluminense vai depender mais, não é do Soteldo, é do retorno do Cano. Por quê? Porque o Fluminense, quando não joga o Cano, joga o Everaldo. Aí é nível Sounders e PSG. Eu acho que com o Cano bem, o Fluminense passa em segundo. E o Cano voltou, fez amistoso ontem, fez 2 gols, tá bem fisicamente. O pessoal tá falando até que é a versão do Cano fitness, né? O Cano tá bombadão. Diminuiu. E tá seco. Então eu acho que o Cano tá numa fase muito melhor do que no ano passado e tá voltando. Eu acho que passa Borussia e Fluminense, mas eu vou aqui até arriscar dizer que o Sundowns pode ser uma das grandes surpresas desse grupo. Pode ser o fio da balança também. Pode ser aquele time que acaba tirando o outro. Né? Se alguém entrar meio bobeando contra o Sundowns, até o Borussia Dortmund mesmo, né? Entrou bobeando ali, não confiou tanto, achou que dava pra passar. Eu acho que até o Borussia Dortmund pode cair nesse grupo. É o favorito, pra mim tá em primeiro, mas até o Borussia pode cair. Por quê? Porque se eles não levarem a sério ou tiverem... O Borussia é sempre assim, né? Tem sido sempre assim. Muitos altos e baixos. É um tiro curto. Se eles, por exemplo, perderem na estreia, a estreia contra o Fluminense, né? Sim. Não perdem, então. Se eles perderem na estreia com o Fluminense, eles podem entrar naquela espiral. Eles são favoritos contra todos do grupo. Só que tem aqui, eu vou provocar, isso aqui me passa aquele sentimento de grupo Liga Europa, às vezes que acontece na Champions League, que é sempre o grupo que o Borussia Dortmund cai. Ele sempre cai no grupo Liga Europa e ele passa com tranquilidade. Parece que é um time que sabe... Não posso deixar ninguém de lado, eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém e eu vou fazer a minha missão, consegue um bom passo. É que ninguém que passar nesse grupo é favorito para ir muito longe, né? Eu acho que é uma fase no máximo ali depois. Eu vou fazer o cruzamento aqui, mas quem que a gente vai fechar então? Borussia, vamos de Fluminense?
Eu vou de Borussia e Fluminense. Pode ser Fluminense. Vamos Fluminense. Pelo patriotismo. Isso. Até pra gente ter a diversão depois, né? Isso, porque vai ter um mata-mata aqui ainda. Eu tô fazendo aqui porque eu gosto de adotar as coisinhas. Adorava na época de Copa do Mundo que eu fazia minhas tabelinhas. Eu ainda acho que como o Fluminense ganhou do Al-Ahly, acho que o Fluminense ainda é um pouco superior ao Sundowns e o Hyundai. Eu gostava, superior. A gente podia fazer que nem Copa do Mundo, fazer um bolão ali, né? Responder cada um dos jogos, era bom essa época. No grupo G, nós temos o WOC. Marrocos, não é? Do Marrocos. O Manchester City, Juventus e Al-Ain. Não tem muito o que falar, não né? tem, não... A dúvida é quem pode ficar em primeiro, não é? Não tem dúvida, a Juventus não tá lá muito não, bem. Sim, mas o City também, não sei... Os reforços que o City trouxe também, os reforços que trouxe... Não sei a seriedade com que o City vai... mas não teve nenhum título na temporada. Eu acho que o Guardiola pelo contrário, eu acho que o City, por ter ido mal na temporada, vai passar o trator aqui no Mundial. Eu acho que passam os dois. Agora ali o Al-Ain, curiosamente, ele ganha a Liga dos Campeões na Ásia no ano anterior. E nesse ano ele foi o segundo pior clube. Eles saíram 8 jogos sem nenhuma vitória. Ou seja, é um clube que... Tá em decadência. Na atualidade... E tem esse pra detalhe. Pra mim o Al-Ain vai ser saco de pancada do grupo. É um clube que vive não dessa temporada, do que tem foi feito. Esse detalhe, os marroquinos costumam... O WOC não é frágil, assim, é um time forte, então... Mas tem esse detalhe também, né? A gente vai enfrentar um Mundial, a gente falou aqui já dos brasileiros. Você ganha a Libertadores 2 anos atrás, é difícil às vezes. Agora ainda dá para ir pro Mundial... Quando você ganha, na semana seguinte você está disputando o Mundial. Aí você sabe que vai o mesmo time, ainda um pouco de ressaca, mas vai o mesmo time. Quando era a Libertadores terminava no primeiro semestre, às vezes para chegar no segundo semestre já chegava time diferente. E nós tivemos a possibilidade esse ano, que não faltou muito, para, por exemplo, um Fluminense estar jogando o Mundial e estando na Série B do Brasileirão ao mesmo tempo. O que seria... Tem que parar o Brasileiro na Série B. Exato, e faltou muito pouco para isso. É aquilo, o Fluminense não tem nada a ver com o Fluminense foi campeão da Libertadores e o Botafogo não tem nada a ver com o Botafogo foi campeão da Libertadores. E foi ano passado. O Palmeiras e o Flamengo ainda conseguem manter ali uma estrutura. Mas o Fluminense e o Botafogo não. O Fluminense até o estilo de jogo é completamente diferente, né? Você tinha um time do Diniz. Foi engraçado que eu tava vendo uma entrevista, não lembro quem foi o jogador que tava falando do Ulsan. E ele começou a elogiar o Fluminense, falou assim, não, gostou bastante, a gente viu o que eles fizeram contra o Manchester City, o jeito que eles jogaram. Eu falei, alguém avisou os caras que... Aquilo não existe mais. Não existe, é completamente... Vocês estão estudando aquilo lá do Mundial, cara, procura umas fitas novas, né? Porque deve ser fita ainda, né? E é totalmente diferente, então... A vantagem é que não vai ter o Marcelo para dar aquela entregada, né? Que é um pouco a vibe ali do Inter Miami, o Jorge Alba, muito bom, mas... Nossa, mas o Alba já gostava de entregar né? até... exato, já no auge já entregava. No auge de entregar a paçoca, você imagina aqui. Então eu vou fechar em City e Juventus, eu acho que o Guardiola vem com sangue nos olhos, viu? Também. Eu acho que vem com tudo. E no grupo H, o Red Bull Salzburg, Real Madrid, Pachuca e Al-Hilal. E eu ponho o Real Madrid em primeiro, claramente. E creio que o Al-Hilal passa. Apesar de eles, esse fim de temporada deles não foi bom, até o Jorge Jesus acabou por ser demitido, eles caíram muito, mas acho que comparando com o Pachuca e com esse Salzburgo, que tá muito fraco comparado aos outros anos, acho que... Eu acho que o único time árabe que eu acho forte é o Al-Hilal. O Real Madrid e Al-Hilal também. Também vou de Real Madrid e Al-Hilal. Então a gente passou aqui Palmeiras e Porto, Atlético, PSG, Bayern e Benfica, Flamengo e Chelsea, Inter e River, Borussia e Flu, City e Juventus, Real e Al-Hilal. O único brasileiro a cair foi o Botafogo, o único europeu a cair foi o Salzburg. E só o Salzburg caiu. Sim. Dos europeus. Que é o mais fraco. Não é uma surpresa, ali, né? Não será uma surpresa se isso acontecer. E passaria. Aí, nos cruzamentos, é o primeiro do grupo A contra o primeiro do grupo... ou o segundo do grupo B. Então seria Palmeiras e PSG, bem tranquilo. PSG, ponto. Não tem nem o que falar, né? Desculpa, mas não... Né? Fica difícil colocar... digo mais, se fosse Palmeiras e Atlético... Sim. Então, o problema é esse também. Não tem ele deu fácil. sorte no primeiro sorteio do grupo, mas o cruzamento não foi legal, porque ele vai cruzar contra o grupo da morte. O Palmeiras não passa das oitavas, é uma... Muito difícil, muito difícil. Apesar de eu gostar bastante do trabalho do Abel, eu acho que a questão de elenco aí fica... O azar deles só foi um pouco menor que o Botafogo. O Botafogo teve azar de já pegar no grupos e o azar deles é já pegar aquele grupo nas oitavas. Nas oitavas, Eles têm jogo que torcer, a mais. Eu acho que o Palmeiras tem que torcer demais pro Botafogo. O detalhe é esse, o Palmeiras tem que torcer demais porque o Palmeiras contra o Botafogo, eu acho que o Palmeiras
é favorito. Tem uma chance. Perdeu pau a recentemente pau, o jogo, mas mas tem uma chance. Agora, contra o Atlético de Madrid e o PSG, tem chance alguma. Essa é a sensação, tá? Nós teremos... Eu vou fazer aqui nos números para ficar mais fácil. Aí é o primeiro do C contra o segundo do D. Então, seria o Atlético... O primeiro do C é o Bayern de Munique contra o segundo, o Chelsea. Bayern e Chelsea. Bayern e Chelsea jogão. Se der isso, eu não acredito. Eu acredito Bayern e Flamengo, né? Mas Bayern e Chelsea é Bayern. Eu também coloco o Bayern passando em frente. Aí o Bayern passa também de fase. O primeiro do B é o PSG. Não, o Atlético ficou, né? O Atlético contra o segundo do A, que a gente colocou o Porto. Atlético e Porto. Um duelo ibérico. Atlético. Aí o Atlético passa também. Primeiro do D. Primeiro do grupo D, que ficou como o Flamengo em primeiro. Né, a gente foi. Contra o segundo do C, que ficou a equipe do Benfica. Flamengo e Benfica. Flamengo contra o Benfica, eu vou Flamengo. O Flamengo é mais forte que o Benfica. Eu também vou de Flamengo. Primeiro do E, que ficou a equipe da Inter. Contra o segundo do F, que foi o Flu. Inter e Flu. Inter e Flu, Inter. Eu não sei, é só porque o Inter a gente não sabe qual vai ser o Inter. Mas em condições normais, não vou apostar em atropelo só por isso, mas no normal seria pensar normais, questão física. E é um time que disputou a final da Champions League, né? Pode ter perdido do jeito que perdeu. Ou seja, o Fluminense tem que jogar para ganhar do Borussia Dortmund de todo que é jeito para poder pegar o segundo desse grupo. Aí o primeiro do G, que ficou o City, contra o segundo do H, o Al Hilal. City. Não tem nem... Passeio no parque. City passa. Primeiro do H, que é o Real Madrid, contra o segundo do G, que é a Juventus. Real Madrid. É equilibrado, mas o Real Madrid. Também acho que nesse momento... Agora com o Arnold... Acho que a defesa tá também a tá temporada da Juventus. Juventus... A Juventus não tá bem. Agora garantiu que o Real Tudor também vai não ficar terminou ainda... muito bem, mas... Sim, mas ainda assim, melhor, né? Acho que do que a Juventus. A Juventus se arriscou a não ir para a Champions League, inclusive na última rodada. Era só vencer, fazer sua parte contra o Monza, que estava para cair, tomou virada, né? Foi uma situação bem complicada. Na última confronto, o primeiro do F, que é o Borussia Dortmund, contra o segundo do E, que é o River Plate. Dortmund e River Plate. É equilibrado, mas Dortmund. É a mesma coisa do... Também acho. E essa é a coisa do Borussia Dortmund. Ele dá sorte nessa aqui, né? Ele cai no grupo Liga Europa, ele vai muito bem, e ele dá certo nos cruzamentos, e ele vai chegando, de repente você olha e fala assim, nossa, o Dortmund chegou na final da Champions. Você nem confiava, mas ele chega lá. Acontece isso aqui. Ou seja, na nossa... previsão, o Flamengo é quem vai mais longe dos 4 brasileiros, né? Sim. O que é esperado, considerando os confrontos. Porque ele cruza com um grupo ali que não... Aí nós temos aqui PSG e Bayern nas quartas de final. PSG. Eu vou de Bayern. Eu vou de Bayern. Esse Bayern não tá assim tão... Esse é o Bayern, né? Eu vou de Bayern. Eu acho que o Bayern já fez confrontos ali. Eu acho que bate de frente. Eu vou de Bayern. Podia ter sido a final da Champions, inclusive, né? A Inter eliminou o Bayern no confronto bem apertado também. Eu acho que... Eu sinceramente acho que o estilo de jogo do Bayern toma pau do PSG fácil. Eu diria fácil. Tô quase daqui a pouco eu volto mas aqui para decidir. Por enquanto tá Bayern. Calma. Eu acho que até eu vou terminar essa rodada aqui, eu sou convencido. Atlético e Flamengo. Aí, olha só, o Felipe Luiz. Felipe Luiz contra o Atlético. Né? Atlético de Madrid. O Atlético passa aí aqui, bom, né? Flamengo chegar nas quartas de final. Acho que... se chegar, acho que todo mundo comemora. Pô, né? Acho que qualquer clube brasileiro que chegue nas quartas de final tá ótimo. Tá ótimo. E o Fluminense chegou aqui também, né? Nas oitavas aí, né? O Fluminense morre nas oitavas. O Fluminense morre nas oitavas. É Inter de Milão contra o City. Inter e City. City. Eu vou de City. Difícil, né? City. Eu vou de City. Aí nós temos Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Real Madrid. Fácil. Real Madrid. Mesmo, né? Eu vou mudar, eu vou de PSG. Eu vou deixar o PSG. Eu acho serve. Assim. Eu vou de PSG aqui. PSG até é bonzinho. Aí a gente teria aqui o PSG contra
PSG e City. Olha, complicado, hein? Complicado. Eu não faço ideia de que City vai chegar. É isso, o City, só depois de vermos o jogo do City é que nós vamos perceber bem. Mas aí eu posso esperar também o final do jogo para fazer o PSG. É legal, a brincadeira é essa. O PSG já sabemos como é o PSG, não é? Sim, eu vou apostar aqui no City. Porque o Guardiola eu acho que vai... Eu vou de City. Ou chutar o balde, o Guardiola pode chutar o balde também, né? Também pode. Eu vou de City. Eu vou de City. City. E é Atlético de Madrid contra o Real Madrid. Real. Já foi oitava de final da Champions League. Tá aí, Real ou Atlético? Decidido nos pênaltis, hein? Põe Atlético. Eu vou dizer que o Atlético, eu vou tentar ser aqui honesto com o que nós falamos no início. Eu acho que o Atlético vai levar essa competição muito a sério. Muito a sério. O Real Madrid é só mais uma. Pro Real Madrid vai ser quase preparação, vai testar jogador. Por mais que o Real também tem que dar uma... Vem mais ou menos no modo City de não ganhamos nada, né? Pro Real parece... não sei. Primeiro Mundial, o Real gosta muito dessa coisa na marca, assim, sabe? Tamanho do mas negócio. Eu vou de Atlético. Eu vou... óbvio que é pau a pau, mas eu vou de Atlético. O lado ruim pro Real Madrid, acho que o principal também é a questão do Xabi, tá chegando agora. É um treinador que tá... E é um treinador que monta o time de um jeito bem diferente, né? Sim, então. Eu acho que o Real Madrid vai estar... Essa competição vai ser muito de transição pro Real Madrid. E acho que vai dar Atlético. O Atlético vai querer... O Atlético vai ser um time argentino no Mundial de Clubes com elenco europeu. E aí a gente vai ter a final entre o... City e Atlético. City e Atlético. O nosso campeão é o City, então. City nosso campeão é o City. O nosso campeão vai ser o Manchester City campeão. Então já anotaram aqui o gabarito. Mas o Manchester City é o campeão. Pra salvar a temporada do Guardiola. Não, nós tivemos apostas ousadas. Sim. O Rodri já voltou a jogar, não voltou? O Rodri? Voltou. Faz ali muito faz diferença. Fizeram boas diferença. Contratações também. Eu acho que chega ali. Só não tem o De Bruyne, que já se despediu. Não foi inscrito. Mas já estava meio que num processo. Não é uma perda daquela semana. Bernardo Silva, não sabemos também se vai ou não vai. Mas assim, mesmo estando inscrito, pode Mas vai ter jogadores como Serk, que eu acho que é um jogador que pode... O Reinders eu acho fantástico. Marmouche é muito bom. O Marmouche não sei, né? O Marmouche... Tem o Atinori também, que é também um muito bom jogador. Muito bom. As contratações do City foram muito boas. Boas contratações. Foram 3 contratações muito boas. Não seria um time ruim, não. O Haaland fazendo gol aí que fez na data FIFA também. Eu acho que o City ficaria em boas mãos, né? Foi uma temporada atípica do City. Acho que se a gente chega assim no começo da temporada passada e falasse assim, o City vai ser campeão do mundo, vamos falar, não, beleza. É que a gente viu uma temporada muito ruim do Manchester City, que eu não sei também, né, tudo mas que acho que eles já estão juntando os cacos, né? Eles já juntaram os cacos e já estão dando a volta pra cima. Aquela coisa nojenta que o pessoal fala, né, lamber as feridas durante a temporada, foi arrumando ali os erros e acertando, e aí a gente vai de Manchester City campeão. Muito simples, muito tranquilo. E o Flamengo é o melhor brasileiro, chegando nas quartas de final. Também acho até que por questão de chaveamento ajudou, porque é difícil, né, você colocar o Palmeiras com o que ficou, né, de grupo. Eu acho que ficava complicado para o Palmeiras Eu avançar. acho um crime, quer dizer, não é um crime porque teve o regulamento, teve tudo, mas ver o Liverpool fora desse Mundial, acho... a gente vai ficar falando assim, putz, mas esse time aqui acho merecia... que é o clube que se tivesse ali, por exemplo... tinha grande chance de ser o campeão. Porque a questão é regulamento, né? O regulamento, ele vem de 4 anos atrás. Então, o cara que foi campeão lá... O PSG tá no próximo, porque ganhou esse título. Tá no próximo. É estranho porque... O estranho não é o Liverpool tá fora, temos clubes como o Salzburg, né? Sim. Foi pro ranking, não é? Esse ranking. E não pode ter, portanto, de país, e aí Exato. tal, passava pra lá. Ou seja, nós temos o Salzburg, o Porto e o Benfica, o próprio Borussia Dortmund, são 4 clubes de um nível inferior, e nós temos clubes aí muito, muito mais fortes que esses na Europa que poderiam estar. Se você for pensar, você tem o Chelsea como um representante inglês porque ganhou a Champions League, mas o Chelsea está longe de ser um dos melhores ingleses nesse momento, né? Então você deixa de fora um Liverpool que dava para estar disputando o torneio
chegando com aquela aura de favorito, né? E é diferente, competição de 4 anos para clube é completamente diferente de seleção, porque a seleção você ainda vai se preparando, você passa as eliminatórias, mas é um processo todo de criar, então não sei. Eu acho que esse é o grande problema do Mundial. Mas tá empolgado, Massa? Tô animado com esse. Eu tô curioso. Eu quero ver. Eu vou ver os jogos. Não é qualquer competição dessa. Normalmente a gente vê esses intercontinentais. Acabam interessando só os torcedores semifinal do e final, clube, né? isso. E você vê lá, semifinal, final, também se não der pra ver, tudo bem. Aqui já tem um interesse maior. Eu sinto o interesse maior das pessoas que são mais neutras em assistir essa competição. E na Europa, claramente o interesse é maior. Sim. Do que no Intercontinental, que nos últimos anos era no meio da temporada, era uma coisa que... O cara tá pensando naquela rodada né? do final do ano ali, que já vai ser mais corrida, vai ser mais puxada, ele tem que parar e atrasa jogo, né? E é isso. Então esse vai ser um modelo diferente, em que eu acho que vai atrair mais o público europeu, que é a grande sacada desse torneio, é esse. Mas também para os brasileiros, para quem não torce para os times... vai ter um interesse grande, né? Pro Rio de Janeiro, então, só não tá o Vasco. Então, eu imagino que o Rio de Janeiro... E o Vascaíno tá feliz também, porque vai passar um mês sem perder um jogo. Eu tô muito feliz que meu time não vai perder por um mês. Nossa, a maior alegria que tem nesse Mundial é não ver o meu time por um mês. Se bem que eu sei que vou ver meu time no noticiário, mas com toda certeza. Vou ver. Mas pelo menos não vai estar... Mas é isso, vocês não estão animados com esse Eu tô. Tô empolgado. Eu tô mais pela curiosidade mesmo, pelo aleatório de ver encontros ali de clubes de continentes que nós nunca imaginamos competir. E patamar diferente, né? Você não precisa colocar o melhor europeu para enfrentar o melhor sul-americano. Não, tem ali um cara do meio do escalão europeu contra o melhor brasileiro. Tem uma cara de festa, assim, tipo, todo mundo sabe que vai ganhar um europeu. O final, os 4 que ficaram ali, né? Até os 8 que meio que ok. E não é um europeu qualquer, porque como nós falamos, o Dortmund não tem a mínima chance, o Porto não tem a mínima chance, o Benfica não tem a mínima chance, o Salzburg, para mim, mal tem chance de passar da primeira fase. Então, são os gigantes, né? São os super times. Esses super times vão continuar dominando, não tem como. Eles têm o dinheiro, eles têm elencos multimilionários de seleções mundiais. Vai ganhar uma dessas seleções mundiais. Ponto. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai poder ver um pouquinho dessa festa de... Né, quase como se fosse um evento mesmo de culturas, né, de clubes de diferentes lugares, competindo num clima de competição, um pouquinho ainda com cara amistoso ali, porque sabem que estão indo lá para participar, mas é divertido, vai ser divertido ver isso, né? Quer dizer, não sei se vai ser divertido, né? Porque a gente pode ter um choque de realidade ali. É divertido até a página 2. E querer que não tenha o próximo. Pra alguém vai ser divertido. Vai ser divertido. Pra alguém vai ser divertido. Talvez não seja para o seu time. Esteja lá, para os rivais. 4 brasileiros estão lá. Tem 16 times da Série A do Brasileirão que estão só esperando ali pra ver se vai ser divertido. Talvez seja divertido. Então talvez seja divertido pra um dos 4 brasileiros. Ou seja, pode ser que o Vasco seja o único a realmente realmente carioca desse mundial. Não perdi nenhum jogo, rapaz. Vocês estavam lá, eu não tomei um gol nesse período. Melhor momento da temporada. E ainda fala, se eu tivesse lá, era que eu não tava. Os caras deixaram fora por soltar essa. Pessoal, obrigado. Estamos de volta na próxima. Próxima semana. Próxima semana. No meio da confusão aqui. E eu vou deixar anotado aqui pra gente ir conferindo aqui, pra ver, porque o legal de palpite é esse, né? É errar. Eu sei que vou deixar muita gente triste, mas pra semana não tem a mínima chance de eu participar, porque eu tô de férias. Nem que peçam muito. Como assim? Vai começar um dia o cara tira férias. Eu vou estar de férias, então... Não tem a menor É uma notícia triste para acabar aqui o programa, mas alguém vai me substituir à altura. Eu vou encerrar o programa já dizendo que eu vou passar ali rapidinho para resolver a situação. A gente tem que cancelar essas férias, tem que garantir a presença do Cláudio em todos os programas aqui durante o Mundial. A gente vai conversar. Pessoal, quero agradecer demais a audiência de vocês. Semana que vem a gente está de volta, mas além de pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o canal, clicar no sininho para ser notificado assim que for entrar um vídeo novo, porque a produção aqui tá intensa, vai ter diário, trazendo todas as notícias do que aconteceu, do que vai acontecer. Tem jogo que é um pouco mais tarde, e aí você vai conferir os resultados e algumas informações já no nosso diário.
Tem o mercado da bola que está agitado fora no Mundial, tem o Gol no Mercado, nosso boletim também diário, de segunda a sexta, com as informações das transferências mais importantes do futebol no Brasil e no mundo. E, é claro, o Gol nos Américas e o Na Cara do Gol. Então fica ligado no nosso canal, a gente volta semana que vem. Valeu, aquele abraço.